porque, gente, eu nunca vi na minha vida isso que aconteceu, é, de correr. Rosália, a gente, pelo caminho que a gente passa, no momento, no horário normal, nos dias normais, a gente chega aqui tarde, pela hora que a gente saiu de lá do sítio. E estava pior ontem, porque a maioria dos semáforos estavam todos espalhados. Paz, Senhor, Patrícia, seja bem-vinda, minha flor. Porém, eu pedi ao Senhor, quando a gente parou no Walmart para botar gasolina, não foi no Walmart, não foi no, não foi no Walmart, que a gente colocou gasolina. O que que aconteceu? A Caroline me fez uma chamada de vídeo. A pastora, a irmã Ângela, pediu para eu colocar a senhora aqui, para a senhora assistir o culto. Ah, meu Deus! Pai, Senhor, Ariane, tô indo para casa, não vou participar. Ah, Jesus. Aí eu senti aquela dor no meu coração. Yara, seja bem-vinda. Eu senti aquela dor no meu coração. Puxa, eu queria tanto participar da Santa Ceia, mas eu tô dentro do carro, não tem nada da Santa Ceia aqui, né? Eu até pensei em levar para a granja, né? Porque eu já tinha preparado, né? Porém, Oliane, a paz do Senhor, minha flor, seja bem-vinda, bom dia para todas. Mas eu não, sabe, ficou aquilo na paz, Senhor Rose, seja bem-vinda, minha flor. Bom dia. Fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu fiquei tão triste, mas tão triste porque eu não ia participar. Aí foi a hora que eu olhei para o céu e falei: "Ah, Jesus, queria tanto participar dessa Santa Ceia. Ah, Senhor, como eu queria, Pai". Gente, aquilo foi um milagre. Deus abriu o caminho para a gente poder passar. Ele abriu. Por que ele abriu? Em meio a toda aquela situação, os semáforos escangalhados, é difícil de você passar, tem trânsito. Olha que era domingo, mas gente, aí o culto começou. O carro tava assim sereninho na estrada. Nada acontecendo de assim, de como que eu vou explicar para vocês, de empecilho para pudesse participar da Santa Ceia. Paz do Senhor, Pamela, minha flor, seja bem-vinda. Bom dia, bom trabalho para você aí. Eu fiquei maravilhada, por quê? Eu vinha na estrada, né, acompanhando o culto, adorando o Senhor, louvando, bendizendo, né, dando glória, mas muita glória mesmo, que vocês me conhecem, sabem como é que é. Mas com aquele algo no meu coração, ah, Senhor, eu queria tanto participar. Meu Deus do céu, daqui a pouco, quando eu vejo o carro entrando na rua que eu moro, eu falei, não, Jesus. E o pastor estava pregando, o pastor Cristiano estava pregando. Eu falei, Jesus, que coisa mais linda, eu não acredito. Ele não vai falar da Santa Ceia agora, ele não vai, ele vai pregar, mas depois ele vai, né, vai fazer a Santa Ceia. Senhor, não deixa, Senhor. Eu ficava orando. Gente, quando o carro embicou na rua mesmo que eu moro, para pegar a minha casa, eu falei, é eu correr, eu pegar o alarme, pegar tudo e meter o pé mesmo, né? E eu vim, sentei aqui, consegui preparar a Santa Ceia para mim e para o meu esposo, ainda por cima, né? O Glória, ele participou. Benção pura, sem mistura, foi uma coisa linda, linda. Teve algo lá na igreja, um ato profético com a Karine, sabe? E eu ali, né, vivenciando as coisas do Senhor Jesus. Por quê? Porque eu pedi ao Senhor, eu falei, Senhor, eu queria muito participar da Santa Ceia. Então, para mim, aquilo foi um milagre, gente, porque só eu sei, e o meu esposo, a volta para casa, principalmente com os semáforos quebrados, porque nós passamos lá em Indiana, né, Valparaíso, Merville, várias cidades, um tornado bem feio de árvores caindo em cima de casas, semáforos desligados, assim,
Foi uma coisa horrível, vou dizer para vocês que foi, né. Então a gente tinha que ir, porque a gente tinha que ver como é que estava a casa no sítio, e a minha amiga estava lá. Então a gente estava, assim, se comunicando com ela durante os dias, né, e ela dizendo que estava tudo bem. E realmente, quando nós chegamos lá, estava tudo bem, porque nós fomos para cortar as árvores que estavam em volta. Mas as da frente da casa, gente, é muito alta. Ali já, sim, sabe, não dava, por mais segurança que porque tem a pessoa que sobe, né, tem que ter um colete de segurança, né, tem que ter uma corda que desce, que prende, né. Tudo isso a gente tem no sítio para poder ter aquela segurança para não ter acidentes, né, porque aqui às vezes morre pessoas, né, acontecendo, cortando árvores, porque cai e morre, né. Então assim, eu sei do que eu estou falando, que eu vi que era milagre de Deus, que Deus ouviu as minhas súplicas para eu tomar a Santa Ceia, por quê? Porque eu sei o caminho que eu faço todas as vezes que eu vou, né. E nesse dia de ontem, eu pedi ao Senhor, se a Ângela fala assim: "Pastora, nós vamos fazer a videochamada para a senhora participar", mas ela esqueceu, acho que ela não ela não conseguiu falar comigo, algo aconteceu assim, né, e ela vai e pede a Caroline pra aí daqui a pouco eu vejo o rostinho da Caroline ali, falando comigo, eu falei: "Eu não acredito, eu não acredito", aí eu olhei: "Jesus", assim, sabe. Mas glória a Deus, Deus foi tão lindo e maravilhoso, que eu consegui, gente, eu consegui, diante de Deus, eu consegui, sabe, eh tomar a Santa Ceia, porque para nós é importante, sabe, é participar, né, em memória de Cristo, né, é uma coisa deliciosa para nós. Sabe, a Oliane ela teve comigo, porque eu tive a honra de preparar a Santa Ceia, né, lá da nossa igreja em Santa Clara, e eu chorava, gente, o meu corpo tremia. Por quê? Porque era um prazer, sempre é um prazer para mim participar, mas naquela hora, naquele momento, Deus me tomou ali, sabe, de uma forma tão especial, que até ela falou: "Pastora, eu nunca tinha visto isso, alguém preparar uma santa ceia e sentir tanta presença do Senhor assim". Eu falei: "Por quê, minha flor? Para mim é tão importante". Sabe, eu sinto todas as vezes que sempre quando eu preparava a Santa Ceia, né, porque eu preparava junto com a obreira da da igreja, a qual eu era responsável, né, eu sempre quando eu entregava para ela, né, para depois ela fazer, né, lá e colocar em cima da mesa, a gente orava, a gente apresentava tudo direitinho, né, para Deus, era algo, assim, tão especial para mim, sabe. E depois de 12 anos, né, eu voltar, porque nas igrejas que eu estava no aqui em Chicago, já tinha lá as pessoas lá que faziam lá, mas eu participava, da cerimônia, e eu sempre sentia algo muito especial. Paz do Senhor, Viviane, seja bem-vinda. Paz do Senhor, Clara, seja bem-vinda. Bom dia para todas vocês. Então, assim, para mim, é assim, um motivo de muita, mas de muita alegria no meu coração, meu corpo fica leve, gente. Depois de tomar, sabe, aquela sensação que eu tenho, né, de leveza, é algo muito, mas gente, mas muito especial. Então, eu estou contando esse milagre, né, para vocês, né, que estavam aqui comigo desde a hora que eu entrei, né. Eu estou aqui com essa sensação ainda, né. Eu fui dormir, eu até, tive a intenção de abrir, né, a oração de meia-noite, mas gente, com toda sinceridade, eu vim de lá do sítio olhando um montão de galho de árvore o tempo todo, um montão de troncos de árvores, porque foi o meu trabalho, né, de colocar dentro da picape, por cima e levar lá para baixo.
e jogar lá, estava cansada. E também depois, né, a Santa Ceia tomada, meu corpo estava tão leve que eu bati na cama e com toda sinceridade, me perdoe se alguém ficou esperando de eu abrir o clamor, né, da meia-noite, mas eu estava muito, mas muito leve. Eu deitei, eu apaguei, acho que eu fiquei igual uma pedra, né, e só acordei ainda há pouco, né, aqui ainda são 7h17, eu acordei, era 6h40, né, como diz no pulo do gato, né, que até o gatinho, ele sempre me acorda, né. Mas enfim, eu estou maravilhada. E aí depois, né, vem alguém, né, depois que eu participei da Santa Ceia, né, eu estava lá na Santa Ceia e alguém me ligou, né, aí eu não pude atender, porque eu estava na Santa Ceia, não dava para atender. Daí eu costumo mandar foto para onde eu estou, né, e eu estava lá no vídeo, né, aí eu mandei e acabei recebendo uma notícia maravilhosa que desde o ano passado, desde o primeiro culto presencial do projeto Neemias, eu falava para ela, eu entrei dentro da casa dela e falava para ela, né, essa bênção que ela recebeu, né, louvado seja Deus. Eu disse para ela, aí eu falava: "Olha, vem congresso aí, vamos para Laje do Muriaé e ele vai também, em nome de Jesus". E sempre falava isso, né. Por quê, gente? Porque a gente tem que profetizar, a gente tem que abrir a nossa boca para falar, né. E eu falo: "Jesus, que não seja a minha emoção, mas que seja o teu querer, dele de volta na presença do Senhor e dele conosco sempre que o projeto Neemias vier ao Brasil, ao Rio de Janeiro, né, representado por mim, claro, né, porque eu que estou fora do Brasil, né, e quando a gente se reunir e fazer, né, tudo do projeto Neemias, porque é a coisa mais linda que tem, você participar de um projeto que está dando certo, que está fazendo a obra do Senhor com excelência, gente, quando a gente se encontra, pode levar tempos da gente estar aqui no projeto, mas quando a gente se encontra, é algo tão extraordinário que a gente não quer sair de perto um dos outros, não queremos, né. Olha, quando foi o primeiro culto presencial que foi lá, né, pertinho da casa da Adriana, da Cláudia e da Rosália, né, quem foi? Nossa, gente, foi tão lindo, foi tão maravilhoso, né, eles vendo as pessoas chegando, saindo do carro e trazendo as coisas que nós resolvemos fazer, né, depois, um assim, a gente levou algumas coisas, cada um levou alguma coisa para comer, então nós fizemos um encontro também, uma confraternização, né, nós fizemos, né, nesse dia. Aí você vê aquelas pessoas, né, que você convidou, né, que não estava no projeto, que no caso foi a minha amiga Edna, que levou para mim de presente um bolo, né, do projeto Neemias, ela vindo com bolo, as meninas, cara, o pastor Reginaldo descendo do carro com caixa de som, com um montão de coisa. Gente, as meninas, a Thaís, a Carolina, sabe, a a a Jennifer, a Patrícia, e aquelas mulheres que também estavam ali por perto, a Janaína, gente, a Janaína, meu Deus, que coisa linda. Ela não fazia parte do projeto no início, né, depois ela entrou e depois ela teve que sair, porque o telefone dela deu problema, né, e ela faz, né, ornamentação, e ela precisa muito do telefone dela, e vendo todo aquele tudo aquilo de uma realização daquilo que Deus colocou em você para fazer, gente, é gratificante demais, é maravilhoso. E aí as minhas ovelhinhas que vieram, a Luciana, o Jorge, a Marisa, olhando tudo aquilo, eu falei: "Meu Deus, que coisa mais linda", é gratificante.
Isso eu estou falando do primeiro encontro, né? Porque já o aniversário do Projeto Neemias já foi outro, né? Já era o segundo. Tanto, e aí foi dividido, porque quando nós fizemos o primeiro, foi só no Rio de Janeiro. Depois a gente dividiu, fez em Santa Clara, depois nós fizemos no Rio de Janeiro. Gente, é a coisa mais linda, sabe? Aquele dever cumprido. Você vê as pessoas chegando, né, falando com você, sabe? É algo de realizações de sonho mesmo, mas sonho de Deus, né? Não é sonho, porque eu não sonho os meus sonhos. Eu sonho os sonhos de Deus, né? Porque quando a gente sonha os sonhos de Deus, a gente sabe que vão se concretizar. Quando a gente está na vontade, no centro da vontade de Deus, assim, a gente sabe que vai acontecer, porque a palavra de Deus diz em Romanos 12, 2, para a gente renovar, né, os pensamentos, para que a gente possa o quê? O que está escrito? Que a gente possa viver, né, experimentar qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. E qual é a boa, perfeita vontade de Deus? A gente está numa plenitude com Ele, né? Numa vida plena, numa identidade plena, porque essa é a razão, porque ele mesmo fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Tem outras Bíblias que falam dos vossos pensamentos, fala de mente, mas aqui também do entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é fato, sabe? É algo que te alegra, sabe? Que marca a tua história. Eu tenho a certeza aqui que todas que participaram, tanto do aniversário, vamos falar primeiramente do culto presencial. Primeiramente, eu tenho certeza do culto presencial, todas que estiveram lá marcou, né? Portanto, quando nós nos abraçamos, né? Que depois a gente parou e ali a gente conversou, eu, a Adriana, o pastor Reginaldo e a pastora Patrícia e a Rosália, nós já saímos dali. E olha que ali foi novembro, tá? Nós já saímos dali já com o aniversário do Projeto Neemias sendo lá na igreja deles. Ali a gente já fez aquela aliança, né? Porque é coisa do Senhor, não é minha coisa, né? E fluiu. E ali, no dia, a gente já começou a trabalhar para a festividade do aniversário. Foi algo assim tremendo, gente. Sabe? Quando é coisa de Deus, a gente vai até o fim. E olha que a Patrícia passou por situações tão difíceis que ela poderia dizer assim, pastora, eu e o pastor Reginaldo, não temos estrutura emocional, psicológica para fazer esse aniversário na nossa igreja. Ela tinha total liberdade para falar isso, né? Ela tinha total liberdade, mas ela fez o quê? Porque quando é de Deus, a gente vai até o fim. Quando é das nossas emoções, a gente fala hoje e amanhã a gente não faz. A gente muda, mas quando é do Senhor, aconteça o que aconteça, mas a gente vai até o fim. Gente, eu entrei na casa dela, eu vi como está. Antes eu fui, porque nós tivemos um encontro antes, né? Antes de acontecer o culto presencial, eu estive na casa dela, porque a gente queria acertar algumas coisas, né? E eu estive lá. E de repente, quando eu volto para o Brasil, que eu olho a casa dela de novo, gente, com toda sinceridade, humanamente falando, tá? Me desculpa, mas eu fiquei triste. Fez Jesus, e agora? E ela lá firme no propósito. Eu falei, Patrícia, tá tudo bem? Tá tudo bem, pastora, tá tudo bem.
Dá para fazer? Claro que sim, o pastor Reginaldo falou a mesma coisa. Então, quando nós fizemos essa aliança, né, esse propósito com Deus, dali as coisas começaram, gente. Porque eu também não sabia se eu ia e voltar para o Brasil. Mas eu tinha aquilo, se eu não for, ali tem a Patrícia, tem a Rosália, tem a Adriana, e eu tenho a certeza que elas são capazes de fazer. Isso no começo de tudo. Gente, eu não tenho, assim, palavras, sabe? Tem horas que eu fico assim, sabe? Meu Deus, isso aconteceu mesmo? De fato, agora a gente está indo para o Congresso, né? E já está mexendo com a estrutura de muitas pessoas, já está mexendo com o inferno, porque a gente vai para o Congresso, a gente vai. E sempre que eu falava para Rosália, o Marcelo vai participar com a gente. E a gente vai para Laje. Pode colocar o seu nome, sim, porque a gente já está movimentando. Por isso eu estou falando, irmãs que querem descer para o Rio de Janeiro, vamos nos movimentar, porque as meninas do Rio de Janeiro já estão se movimentando, já abriram uma caixinha, já tem fundos a caixinha, né? Para a gente pagar a van. Eu sei que vai ser um milagre, gente. Porque eu calculei aqui, só esses dias, numa van, meu Deus do céu, né? Mas eu sei que vai ser milagre. Eu sei que Deus vai atuar de uma forma surpreendente. Eu creio em nome de Jesus. Mas a gente vai para o Congresso de Laje do Muriaé, a gente vai. O Rio de Janeiro, o projeto Neemias, representado pelo Rio de Janeiro, vai. E se outras pessoas de outras cidades ou até mesmo de outros estados quiserem ir, vão. Por quê, irmãs? Porque a gente faz isso quando a gente está tirando umas férias, a gente quer ir até para outro país. Por que a gente não pode ir para o Congresso? Ah, vou tirar umas férias. Muita gente vai para a Bahia, vai para os lugares que tem praia. E vão. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai cultuar o Senhor. Vai sair, a van vai sair do Rio de Janeiro no sábado de tarde para poder chegar lá em cima, né? Em Laje do Muriaé, às 7 horas da noite, porque o congresso vai ser entre 7 ou 8 horas da noite. Não vamos fazer antes para poder acomodar todo mundo, para poder dar tempo de você fazer algumas coisas. Então, vai começar entre 7 e 8 da noite, porque não sabemos a hora que vai acabar. Se a gente começou um pouquinho tarde, tudo bem, era 6 e pouca da tarde, mas por quê? O Senhor tinha falado para mim lá, até que o povo de Santa Clara, Santo Antônio de Pádua, não chegar dentro do Rolas, você não sobe aquele púlpito. E eu, quando eu escutei, ó, a van já entrou, a Rosália falou para mim, a van já entrou no Rolas. Meninas, eu parti para cima do púlpito junto com a Patrícia. Patrícia, vamos, vamos. Mas por quê? Porque Deus estava falando para mim isso. E foi a coisa mais linda, né? O momento terapêutico vai ser lindo também. Foi lindo, foi maravilhoso. E também vai ter um outro em Santa Clara e o outro em Laje do Muriaé, né? Vai ser o Outubro Rosa, né? É uma campanha contra o câncer de mama. Lá em Santa Clara, em Laje do Muriaé, eu estou fazendo de tudo por uma amiga minha, né? E também porque ela faz essas palestras, né? E eu entrei com ela em contato, e ela falou para mim: não, eu quero estar com você. Falei: eita, glória a Deus, aleluia, muito obrigada. Não, eu vou te apoiar, vamos.
sabe? Eu espero em nome de Jesus que dê para ela ir mesmo. Ela ainda falou: "Não está muito cedo", eu falei: "Não, porque o projeto Neemias", minha flor, no outro dia ele já começa a trabalhar para o que vier. Assim somos, né, porque a gente já tinha feito, praticamente já tinha acertado quase que tudo com a Patrícia e com o Reginaldo, a Rosália e eu e a Adriana, porque é elas que são responsável para o Rio de Janeiro, né, tanto na parte financeira, quanto na parte, ornamental, quanto na parte da organização, né, aonde que o evento vai ser, que vai ser melhor, né, o que vai acontecer, como a gente vai resolver isso tudo, né. A gente já tem, olha que coisa linda, a gente já tem o uniforme, a camisa para quem vai. Então, assim, vamos já pensar, né, todos que estão aqui comigo, né, vamos já pensar, meninas, né, para quem está em Santa Clara, Santo Antônio de Pádua, nessas redondezas do interior do Rio de Janeiro, né? Já vamos já colocar na nossa cabeça, já vamos estudar quem está fora do Brasil, fora do Rio de Janeiro, que é a Rose, ela já está pensando, né? Ela até colocou lá, eu ainda não vi, né? O, o louvor que a nossa amada Aline colocou, né? Oh, meu Deus, que coisa linda ali. A Lavínia está completando 10 anos hoje. Que coisa linda, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por essa coisa linda. A Aline, ela colocou aqui, né? Foi lindo, né? Mas eu não tive tempo, irmãs, me perdoem, mas eu não tive tempo de ver o vídeo, né? Até que a Rose colocou aqui. Lindo o hino, né? Pensa nesse hino, a gente louvando pela misericórdia de Deus no nosso encontro do ano que vem. Nossa, depois eu quero entrar aqui, quero ver como é que tá. Eu quero até parabenizar a Aline, né? E o evangelista Ricardo por esse evento que teve lá na igreja deles. Coisa linda, linda. Então, assim, tudo isso a gente começa a abrir a nossa mente. Eu vou, eu vou no congresso, eu vou estar, porque é para Deus, não é para nós, não, é para Deus, mas de fato, gente, um pouco é para nós sim, por quê? Porque nós estávamos lá adorando, exaltando o nome do Senhor, nós estávamos lá fazendo a vontade dEle, e foi uma sensação maravilhosa, não teve peso, não teve estresse, não teve correria, não teve nada, porque tudo foi na paz do Senhor Jesus Cristo, que sobrepassa todo entendimento da terra. Isso é importante. A união que nós estávamos ali, né, foi coisa muito linda. Claro que teve ali um momento de pressão, um pouco ali, o diabo tentando fazer uma pressão psicológica ali dentro do Rolas, né? Porque nós estávamos em risco, né, na verdade, de uma guerra entre facções. Mas, gente, a gente tem que pregar a palavra, a gente tem que ir nos lugares aonde tem trevas, porque é muito fácil a gente, dentro de quatro paredes, num bairro de luxo ou num bairro maravilhoso, pregar a palavra do Senhor, ir lá, né, nas igrejas. Mas e nesse lugar, que é um lugar que é vulnerável, que pessoas estão vulneráveis ali, né? Mas aí aconteceu, né, que o Senhor bradou na terra, o Senhor fez coisas que ninguém pode fazer, que até mesmo o pastor Reginaldo falou: meu Deus, pastora, foi tanto de Deus o projeto vir aqui, mas foi tanto de Deus, nossa, ele ficou tão feliz, gente, eu vi o rosto dele feliz, né, que olha só, a gente em ameaças, e olha, não aconteceu absolutamente nada. Para que temer diante de um Deus tão poderoso que vai nos livrar, que vai nos levar e vai nos trazer em segurança? Para quê? Não tem como. E eu só orava pela Rosália, né?
porque a Rosália chegou cedo comigo. E eu olhava, Jesus, cega ela, Senhor. Pelo amor de Deus, não deixa ela ver. Senhor, e passava, né, ali, tu ri, Patrícia, mas o negócio ficou sério, ficou estreito, porque quando nós entramos, né? Nós entramos no mercadinho para comprar algumas coisas que estava faltando, né? Até agora eu vou confessar, porque ela está aqui, a Viviane, né? A Viviane falou para mim na sexta-feira que ela gosta muito de paçoca. Mas, gente, diante de Deus, eu comprei as paçoquinhas dela. Só que quando eu esqueci que eu coloco é, é, amendoim na paçoca, eu falei, Viviane, sinto muito, me perdoa. Ela nem sabia de nada. Botei as paçocas da Viviane na canjica. Se ela comeu as paçocas dela também. Eu ia levar a paçoca da. Sério, Viviane. Eu ia levar as paçocas para você. A Rosária está de prova, tá? Pode falar com ela. Mas na hora que eu estava terminando de fazer a canjica, né, que eu terminei lá com a Patrícia, o que que aconteceu? Eu falei, gente, e agora? Eu falei, bom, eu vou botar as paçocas da Viviane, que eu ia levar de presente para ela, né? Eu vou botar as paçocas dela na canjica. E foi maravilhoso. Viviane, você comeu a canjica? Se você comeu a canjica, você comeu as suas paçocas. Ai, viu? Então ela comeu a paçoca juntamente com a canjica. E assim, sabe, foi uma coisa tão natural, foi uma coisa tão maravilhosa. Mire, a paz do Senhor Jesus, minha flor. Karine, a paz do Senhor Jesus. Bom dia para todas. Estamos aqui no